Olá, gente, tudo bem? Como é que estamos? Tudo jóia por aí? Escreve para mim no chat se você acha que minha voz está adequada para você, o som, né, a altura. Se você achar que eu tenho que fazer algum ajuste, eu consigo fazer. Fico te esperando aqui no chat você me responder isso. Tá tudo ok? Beleza. Então, melhor ainda, melhor dos mundos. Seguimos nós. Vamos então dar continuidade aos nossos estudos, né, ao nosso processo de conhecimento em relação à ética, deontologia e gestão da advocacia. Eu não sei se você percebeu o que aconteceu essa semana, especialmente no dia de hoje, mas saiu em todos os jornais, em todas as mídias que tratam do assunto, né, jurídico, e que soou muito mal para a nossa classe de advogados, né? Mais uma vez, a gente tentando efetivar interesses e direitos enquanto cidadãos, né, e enquanto pessoas que representamos outras no espaço democrático de direito, mas infelizmente nós temos aí um séquito, né, um exército de pessoas assim que não têm capacidade alguma de convivência com outras. Dá uma olhadinha no chat. Eu quero que você reflita e pensa como sempre fazemos, né, para que a gente tenha esse processo de rememorização das informações passadas. Olha o que aconteceu no dia de hoje. É uma notícia super fresquinha. E aí eu queria que você me dissesse o que você acha a respeito. Então, eu não sei, né, o quanto que você conseguiu ler dessa notícia, e isso nos causa assim bastante espécie, né? A gente fica muito chateado porque o advogado, né, chamado José Francisco Abud, ele ataca frontalmente a juíza Helenice Rangel, no Rio de Janeiro. TJ lança uma nota de repúdio, né, a essa informação, porque não só no processo, mas anteriormente a tudo isso, ele já tinha uma atitude considerada temerária, sabe, de prejuízo com falta de elegância, urbanidade e respeito à juíza. A juíza é essa que aparece aí na foto, ela se afasta do caso como deve, né, ser a prudência, né, a diligência dela para que ele possa ser investigado. Bom, a juíza, em tese, então, como você está lendo na reportagem, ela disse que esse advogado sempre teve uma conduta, assim, um comportamento considerado muito inadequado. Ele sempre enviava e-mails achincalhando o sistema de justiça, ironizando, desrespeitando, utilizando informações inapropriadas de baixo calão, né? Muitas das vezes xingamentos. E esses xingamentos, eles tinham um target, um alvo, né? Que era a magistrada e os servidores. Então, assim, ele não era um sujeito que pudesse ser considerado, sabe, desviante por conta de sua própria natureza, sabe, inoculado por qualquer tipo de doença, não. Você vê que a conduta dele tinha ali uma função, né, que era atacar pessoalmente essa magistrada. E aí ele se utiliza dessas informações que a gente combate constantemente, né, que são as violações dos direitos humanos e fundamentais. Lá pelas tantas, dentro de um processo, dentro de uma petição, ele escreve alguns trechos, né, extremamente complexos, né, para serem analisados e assim chocantes.
magistrada afrodescendente com resquícios de senzala e recalque ou memória celular dos açoites. Disse esse advogado, tal do senhor Abud, que ela proferia decisões prevaricadoras proferidas por bonecas admoestadas das filhas das sinhás nas casas de engenho. Assim, onde é que chega, né? Isso me parece que tem um quê aí de loucura também, né? Onde é que chega a incompatibilidade, a falta de cordialidade e civilidade do ser humano? E aí você deve estar se perguntando assim, cara, será que a OAB não viu nada disso? Pois é, a OAB, quando você faz a sua inscrição, que você é aprovado, e você segue a sua trajetória profissional, ela não fica a todo momento te chamando, porque ela não é CAPS, né? Ela não é clínica da família, ela fica só observando o quanto que você vai atuar de forma desidiosa, esse seu comportamento, né, na sola do pé, para que ela possa te punir por conta das violações praticadas. E aí a grande questão a se pensar é que esse sujeito é um sujeito assim, além de desafiador, né, é um sujeito desatualizado, porque me parece que ele não conhece a Lei 14.532 e todos os seus arestos normativos, né, que passou a entender como um marco legal que esses crimes, né, de racismo aqui no Brasil são inafiançáveis, né? Além de inafiançáveis, são imprescritíveis. Então, assim, isso é assim uma situação considerada, sabe, de um prejuízo, sabe, e de um ato atentatório à própria dignidade da justiça. Então, eu queria muito que você, todas as vezes que pudesse, sabe, que você se debruçasse nessas leituras diárias, porque é a partir daqui que a gente vê que esses problemas sociais vão tomando conta, né, da nossa fileira de corporação, que é a nossa fileira na OAB de advogados, e tornando esse lugar que a gente trabalha um lugar deplorável. E é por isso que eu falo para você todo santo dia, se você não utilizar o Código de Ética e Disciplina como seu grande mantra, como seu grande fundamento, vai acontecer isso. Porque trabalhar com o direito é qualquer coisa de muito complicada, sabe? Porque o direito ele mexe muito com as nossas emoções, ele torna a gente pessoa desigual. A gente está sempre achando, né, que a gente vai a qualquer momento ser superior a qualquer outra por conta dessa necessidade que a gente tem constantemente de se aperfeiçoar no direito. Só que a gente tem que entender que esses casos eles vão se transformando em casos de uma injustiça social bastante grande e que vão te levar para um sistema educacional de reprimenda, que é o sistema criminalizante. Qual é a finalidade da gente aprender direito, gente? É que a gente continue sendo cada vez mais inclusivo, empático, educado, que na atualidade a gente possa transitar entre todas essas questões e isso se tornar um movimento multifacetado de ideias e que está arraigado na nossa sociedade. Somos pessoas, sim, né? Diferentes. Somos brancos, somos negros, somos gordos, somos magros, somos héteros, somos homossexuais, não é? Somos pessoas enriquecidas, empobrecidas, somos pessoas diferentes, sim. Mas essa nossa diferença não nos dá o direito de sobrepujar quem quer que seja. E eu sinto muitíssimo, né, pela magistrada, pela doutora Helenice, de estar sofrendo tudo isso, mas espero que a OAB cumpra rapidamente com seus comandos e extirpe esse senhor Abud, né, dos, dos quadros dos advogados do Brasil. Esse senhor, ele não presta para representar absolutamente ninguém, nem o Estado democrático de direito. Então fica aqui uma questão a se pensar, né? O quanto que essas pessoas, mais uma vez, ó, nos estigmatizam, elas nos classificam e nos prejudicam. E é por isso que nós, advogados, somos vistos do jeito que somos, por conta de pessoas como o senhor Abud, né? Se você não tem um tema para o seu TCC,
é um bom tema para você pensar, né? Nesse comportamento considerado, né, desidioso que afronta o exercício do Estado Democrático de Direito por parte de determinados advogados. Daria um belíssimo de um samba com alegoria, passista e comissão de frente, nota 10. Então, é, essa questão eu trouxe para que você pudesse pensar. No dia de hoje, você deve estar vendo aí na tela que a gente vai trabalhar com a questão dos contratos de honorários, por ato decorrente da aula passada, né? Na aula passada, nós falamos sobre as questões de outorga de poderes, né? Do quanto que nós recebemos de informações dos nossos clientes assistidos, representações regulares, né, de comandos que nos dão a possibilidade de trabalhar para um sem fim de pessoas. Mas não adianta, né, a gente só receber esse comando para trabalhar e não conseguir subsistir a nós mesmos e a nossa própria família, né, em decorrência dessa atividade que é produzida. Então, quando a gente está falando que o advogado deve ser remunerado por isso, por essa contraprestação, por essa atividade, esse serviço prestado da advocacia, a gente está falando que a gente está efetivando, sim, né? Interesses de cidadãos que são representados pela gente. E aí, todo e qualquer livro que você pegar, e eu faço um apelo mais uma vez, que você pegue um livro, né, de ética, seja na biblioteca virtual ou na biblioteca física da sua instituição, como um livro de cabeceira, porque ele abre horizontes, né? A gente não tem que pensar em ética só para a OAB, não. A gente tem que pensar em ética para não causar, ó, problemas como esses. A gente vai ver que os honorários, em verdade, no fundo, ele tem uma natureza alimentar, né? Os honorários, em verdade, são os nossos recebimentos, os nossos salários, que todo mês justificam, né, o pagamento de nossas contas. E aí, os grandes doutrinadores dizem, né, que a razão da gente utilizar a nossa capacidade intelectiva é também uma razão de fazer com que sejamos indispensáveis e essenciais e que os instrumentos, né, próprios da nossa assistência jurídica sejam remunerados. A gente tem que ter essa contraprestação de uma forma justa e adequada. Aí você vai falar assim para mim, tá, Morgana, mas quem é que vai, né, chegar nesse lugar de observação e dizer para mim quanto que vale o trabalho que eu presto? Já já você vai compreender como fazer, né, dentro de todas as limitações e restrições impostas pela OAB, mas acima de qualquer coisa, sabendo que você agora precisa relembrar da teoria geral dos contratos. Todas as vezes, então, que a gente for falar de contratos, de honorários, especialmente os convencionados, a gente tem que lembrar como é que a gente elabora um contrato, né, com todas as suas nuances e cláusulas, com toda a sua importância genérica e específica para que nada dê errado. E aí eu quero te dizer, só para inaugurar, né, essa nossa fala, de que os autores, os 10 mais autores que trabalham com ética e deontologia, eles vão dizer que existem três grandes contratos de honorários. Alguns outros ousam em dizer que existe um quarto motivo classificador dos contratos. Mas você vai me dizer ao final da aula como é que você pensa, como você acredita, mas porque não tem nenhum tipo, sabe, de colisão ou controvérsia. Na verdade, o que eles querem é fazer com que a gente compreenda essa necessidade que a gente tem de sedimentar, dar segurança às informações faladas para que esse trabalho seja executado da melhor maneira possível, nada se perca e a gente não tenha prejuízos de nenhuma ordem. Bom, nós temos os honorários, só para começar a classificação, as gavetas, né? Nós temos os honorários considerados convencionados. Ou para alguns autores que a mesma coisa é igual a honorários contratados. O que que é isso, Morgana? Bom, imagina o seguinte: imagina que você receba no seu escritório uma determinada pessoa que precisa de um atendimento jurídico, né? Você é um advogado, razão pela qual isso te dá a possibilidade de firmar esse contrato.
E aí, então, de forma direta e objetiva com seu cliente, você estuda, você aconselha, você lê documentos, você inclina em resultados positivos com doutrina e jurisprudência atual e diz assim: olha, eu vou te cobrar a quantia X, né, para que eu possa patrocinar a sua demanda. Quando você fala isso, você está mostrando que existe uma possibilidade de representação entre partes, ou seja, uma convergência de interesses. Você está inclinado a trabalhar para aquela pessoa. E toda relação, né, que inaugura o ajuste, o acordo, a celebração entre pessoas, o ideal é que isso seja feito sempre de uma forma escrita, em duas vias, assinadas, com testemunha, para que no futuro isso não cause prejuízos. Esses são os honorários convencionados. Esses são os honorários contratados. E aí, de forma escrita, a gente vai mostrar a representação dos nossos trabalhos, né? O quanto que nós temos de deveres, mas também temos de obrigações, nós advogados, assim como os nossos clientes. E a gente tem como uma grande característica nesse contrato de honorários convencionados ou contratados, o serviço em si que vai ser prestado, que tem que ser muito bem definido, especificado, pormenorizado, para que não reste dúvidas. Além desse serviço, o que a gente tem que colocar são os valores, né, que vão firmar esse compromisso do começo, meio e fim. Como é que essa relação vai se estabelecer? Bom, partindo dessa premissa, a gente tem que mostrar para esse nosso cliente que tudo que faremos será por meio de uma instrumentalização de ações, ó, e de capacidade intelectiva que a gente tem para que tudo, né, que a gente vai estar invocando no sistema de justiça seja observado por um sistema considerado imparcial e distante. Então, assim, ó, você vai trabalhar da melhor maneira possível, mas quem julga não é você. É preciso que você destaque e deixe muito claro para o seu cliente, né? Por mais sólido que seja o direito dele, por mais oportunidades que você encontre de achar respostas positivas, né? E com um caminho considerado bastante promissor para uma procedência, você tem que dizer que esse contrato, né? Ele vai ser firmado para que você comece a trabalhar, porque você é um profissional como outro qualquer, mas que o resultado assegurado dessas ações cabe e compete ao sistema de justiça na figura do magistrado. Para que isso, Morgana? Eu não posso ter o meu cliente inculcado, né? Ou achando que porque eu estou trabalhando para ele, cobrando dele honorários de uma forma prévia ou parcelada, que existe uma certeza de uma solução ou de uma procedência do pedido. Porque esses honorários convencionados ou contratados, eles vão formalizar o quanto que eu vou ter de zelo, de dedicação, de investimento, de esforços, o quanto que isso vai me custar, né? De particularização das minhas ações em prol desse cliente. Mas, na verdade, por mais que a gente se fidelize, por mais que a gente se respeite, por mais que eu tenha boa fé, transparência e lealdade nas minhas ações, todo esse direito vai ser observado por um terceiro, e esse terceiro é ele que vai determinar quem ganha ou quem perde. E isso não significa dizer que se você perder, você assistido perder a ação judicial, que eu não tenho direito de receber pelo serviço que eu estou prestando. Presta atenção no que eu vou te dizer em relação aos honorários convencionados ou contratados. Vamos fazer um exemplo que fica muito mais fácil da gente compreender. Quando a gente vai, por exemplo, num consultório médico, né? Que a gente pede um atendimento. Todas as vezes em que a gente tem plano de saúde, a primeira coisa que eles pedem é identidade e a carteirinha, né? E daí a gente já faz uma ficha prévia de dados e informações e eles mandam a gente assinar uma ficha. Ah, eu não tenho plano de saúde, Morgana. Pois é, mas a primeira coisa que a secretária vai fazer antes do médico te atender é que você pague pela consulta, né, que está sendo estipulada naquele momento. Esses são os valores, ó, considerados também honorários contratados entre o médico e o paciente. Honorário significa dizer qualquer tipo de verba que é paga a partir de uma relação que se estabelece entre pessoas. Então, assim, ó, todas as vezes em que a gente vai no advogado, a gente tem que ter, sabe, essa razão muito
clara, sabe, muito solar, de que ele não é o nosso amigo e ele não está tirando uma dúvida, ele está estudando para um resultado, né, que vai ser efetivamente colocado à prova no sistema de justiça. Você sabe que eu trabalho em outras instituições de ensino, né, e de forma presencial. E aí, sabe, muitas das vezes eu me sinto um pouco incomodada, porque existem alguns alunos que levam as cópias, né, de ações judiciais em que eles estão elaborando, né, ou até mesmo sendo cuidadas por outros advogados, e falam assim: "Morgana, tem como você ver aí, ó, quais são, por exemplo, as preliminares, ou o que que eu posso suscitar no recurso, para que eu possa bem falar para o advogado me defender?" E eu fico olhando, eu fico pensando assim: "Gente, mas será que esse rapaz, será que essa moça não está compreendendo que ele está exigindo de mim, né, uma coisa em que o contrato de prestação de serviços educacionais não alcança? Porque eu sou uma professora, eu estou aqui, óbvio, né, claro, para explicar todos os comandos de uma determinada o determinado conteúdo programático, só que eu não estou aqui para trabalhar para o aluno. E esse aluno que me impõe isso, esse aluno que ele não tem esse filtro, essa medida, ele vai ser um profissional do futuro. E será que, se ele fosse, por exemplo, um dentista e estivesse na rua passeando, ele iria abrir a boca e ia perguntar assim: "Ah, tem um dente aqui que está me doendo. Será que isso aqui é caso de canal ou será que isso aqui é caso de extração?" Você acha que ele perguntaria isso? Óbvio que não. Mas da onde é que começa então esse lugar em que todas as pessoas, que não são só alunos, mas até familiares, né, e grandes amigos nossos, da onde é que começa essa história de que eles entendem que a gente está à disposição 24 horas por dia para sanar essas dúvidas ou só saber uma pequena informação? Então, é hora da gente começar a se respeitar. É hora da gente olhar para o artigo 133 da Constituição e falar: não, para tudo. Você quer o meu atendimento jurídico? O ideal é que você me procure no meu escritório, fora do meu horário, né, acadêmico, porque eu vou te dar toda a atenção do mundo. E eu tenho colegas que fazem isso, sabe? Eu tenho colegas que não distribuem cartões porque é um motivo de violação ética, mas eles dizem: olha, nesse momento eu acho que não é o adequado, sabe, que a gente fale sobre isso, porque é uma causa sua pessoal que não tem relação nenhuma com o conteúdo programático e o plano de ensino da sala de aula. Aí o aluno às vezes fica bravo, sabe? Ele não entende muito bem, ele acha que o professor está sendo desrespeitoso ou não está querendo ajudar. Mas veja bem, advogado não ajuda ninguém, advogado trabalha para um cliente. E quando a gente está falando de contratos de honorários convencionados ou sucumbenciais, a gente está falando justamente isso, que existe uma denominação contratual que vai obrigar pessoas. Existe, então, fruto dessa relação jurídica, uma obrigação, sabe, de origem, de base contratual que vai interligar essas pessoas. E aí, então, é uma promessa contratual, né, que ela começa por meio do pequeno aconselhamento, assinatura do contrato, até a representação em juízo. Então, todas as vezes que eu estiver diante de um cliente que eu tiver que atender, esse acordo firmado, celebrado, essa convergência de interesses entre partes, né? Ela toma uma conformidade jurídica, ela passa a se estabelecer como uma grande regulamentação de interesses entre essas pessoas. É isso que dizem os grandes autores. Né, que o objetivo desse contrato de honorários firmados é sim fazer dar segurança, mas também adquirir, modificar ou extinguir o direito, né, que está sendo duelado, controverso ou motivo de dilema do seu cliente. E aí, todas as vezes, então, que a gente tem essa contrapartida, a gente precisa pensar que é a partir desse lugar que o advogado mantém a sua própria família e a si próprio. Esse é o chamado honorário convencionado ou contratado. Morgana,
Mas veja bem, essa é uma obrigação de meio. É uma obrigação de meio instrumentalizada, somos grandes ferramentas, não é resultado. O nosso dever é desempenhar na melhor maneira possível a atividade que está sendo contratada para que a gente alcance ou chegue muito próximo ao resultado que a gente pretende. Mas, mais uma vez, é uma loteria. Não significa dizer que você me pagou R$ 10.000 que eu tenho obrigação de te dar uma sentença de procedência. Significa dizer que eu concretizei o meu trabalho, entreguei da melhor maneira possível, mas que no agir, na intenção, no saber fazer, né, e no dever de ter sido feito, tudo fora feito com eficiência, né, e qualidade, mas dependeu de uma outra pessoa. Bom, se eu consigo entender o que é honorário convencionado ou contratado, a gente já consegue olhar agora para o Código de Processo Civil. Dá uma aberturinha nesse cara, por favor. Código de Processo Civil. Ah, legal, legal, Matheus. Que bom que vocês viram isso na aula de Direito Médico. Fico feliz, fico feliz. Código de Processo Civil. Olha o que diz o artigo 85 do Código de Processo Civil. A sentença vai condenar, a sentença proferida, prolatada por um juiz, vai condenar a pessoa que perde a ação, ok? O vencido, a pagar honorários ao advogado que ganha o processo judicial. O que isso significa dizer? Que entre uma tese e uma antítese, né, entre o advogado do autor e o advogado do réu, eu tenho o juiz ali mediando essa relação e em algum momento ele vai precisar declarar, né? Quem se sagra o grande vencedor desse jogo, né? E quem sai como o perdedor. E aí quem perde paga verba honorária para o advogado da parte contrária. Morgana, mas essa verba honorária paga é uma verba contratual? Não. É um outro tipo de contrato de honorários, que nós vamos ver agora, já já, que é a chamada verba honorária sucumbencial, que mesmo que você tenha firmado um contrato de honorários, inicial, né, para trabalhar para alguém. É direito seu, por lei, ó, artigo 85, pelo Código de Processo Civil, receber o seu contrato, né, firmado, seus honorários convencionados contratuais, mais os honorários sucumbenciais. Tem cliente que não entende isso. Tem cliente que acha que você tem que trabalhar somente pelo risco, somente ao final recebendo sucumbencial. Há quem faça. Existe advogado que trabalha pelo risco só recebendo sucumbência, mas eu acho complicado, né? Porque se um processo dura, vamos colocar aí uma média de 8, 9, 10 anos, hipoteticamente, como é que ele paga as contas de um escritório, sua anuidade? Como é que ele mantém os seus boletos em dia? Como é que ele faz o pagamento da escola do filho dele se a partir, né, dessa contratação, dessa contraprestação de serviços advocatícios que ele se mantém. Porque, afinal de contas, o advogado está estudando, né, para criar movimentos de contratualidade. E aí, o artigo 85, ele diz para a gente que é muito interessante a gente pensar, então, que o juiz, ele também decide, né, o quanto que tivemos de zelo profissional na nossa atuação, o quanto que nós desempenhamos bem as nossas boas ações advocatícias, o quanto que a natureza da demanda exigiu um esforço absurdo, né, para que essa causa tivesse uma importância necessária de ser observada. Está isso descrito no parágrafo 2º entre os seus incisos. Então, o trabalho de um advogado, ele não é um trabalho simplório, é um trabalho de complexidade. Morgana, mas ele só fez uma petição interlocutória, mas para ele fazer aquela petição interlocutória, ele teve que estudar todo o processo judicial. Para ele fazer aquele atendimento que você julga simplificado,
sentado na porta de uma delegacia, ele ficou estudando, se pós-graduando, comprando livro, vade-mecum, para que ele tivesse a oportunidade de saber bem o que fazer e na hora que tem que ser feito. Então, assim, não se desprestigie, não diminua o trabalho de um outro advogado. Isso é alguma coisa assim bastante séria, né? E o que o Matheus está falando é alguma coisa muito importante que foi tratada na aula de vocês de direito médico, né? A gente precisa ter a certeza do que a gente faz, quem nós somos, né? O quanto que nós somos engajados, né? Através dessa leitura que a gente faz do direito para que a gente possa concorrer em pé de igualdade com todo mundo e não sendo desleal com ninguém. Morgana, mas quanto é que eu cobro para uma ação judicial? Dependendo da ação judicial, existem valores que flutuam de advogado para advogado, né? Porque você também tem direito de pesquisar, assim como você pesquisa dois, três médicos antes de se operar, você tem direito de pesquisar quantos advogados você desejar, desde que pague pela prestação de serviços que está sendo firmada, né? O aconselhamento, a consulta, o parecer, né? E daí você vai decidir quem é que vai trabalhar para você. Mas como é que a gente chega a esses valores? Aqui, ó, eu vou colocar aqui no chat para você uma informação que talvez você já saiba, mas é importante repisar. A OAB, todos os anos, né, e todos os meses, ela vai atualizando uma planilha. E essa planilha chama-se planilha, de honorários, uma tabela de honorários. O que que acontece com essa tabela de honorários? Ela diz que são honorários mínimos, que você não pode cobrar nada exorbitante que torne o direito inalcançável, né? E impeça pessoas de se defenderem em juízo, mas você também não pode transformar esse lugar, né, numa cobrança vil, baixa, em excesso, a ponto de concorrer de forma desleal. Que você tem que trabalhar com proporção e equilíbrio, né, para que todas essas questões que sejam buscadas para você solucionar sejam questões que elevem as pessoas, né? Enalteçam os direitos humanos e fundamentais, retomem o diálogo entre essas pessoas, né? Torne essa sociedade equilibrada, mas não empobreça ninguém. Advogado não se enriquece empobrecendo pessoas. Você viu o princípio da não mercantilização. Morgana, mas eu estou vendo aí, ó, na tabela de honorários, logo no início, a possibilidade de cobrar por consultas e pareceres, mas eu vejo muitos escritórios dizendo que a consulta é grátis. Veja bem, você pode até não cobrar nada pela consulta, isso é problema seu. O que você não pode é publicizar, transformar isso, né, num canal de reverberação, de multiplicação de informações a ponto do seu colega que cobra honorários na outra esquina não seja procurado. Essa informação de honorários gratuitos, se você quer trabalhar sempre pelo risco, ficar 10, 15 anos trabalhando sem receber um único centavo e somente sucumbencial ao final, isso é problema seu. Ah, eu quero parcelar honorários. Isso é uma questão sua, de relacionamento com o seu cliente. O que você não pode colocar é no outdoor, no busdoor, não pode colocar isso no banner, você não pode colocar isso na faixa na porta do seu escritório a ponto de impedir que um outro colega seu que trabalha de uma outra forma deixe de ser procurado. Você está entendendo? Ah, eu estou vendo que aqui uma consulta, por exemplo, de forma escrita, pode alcançar o valor de 13.199.079. Ah, mas eu não vou conseguir ninguém que me pague isso, Morgana, eu não sei. Você pode ter certeza de que as pessoas empobrecidas não conseguirão pagar isso. E muitas das vezes você atende gratuitamente, né? E fazendo com que essa pessoa ela possa ter internamente, né, a crença de que você vai trabalhar bem pelo risco até essa ação finalizar. Mas vai que você se depara, por exemplo, em atender uma pessoa enriquecida com muitas posses, né, com um patrimônio vultuoso, que você atenda por exemplo, um jogador de futebol desses que vem das Arábias e só faz besteira no Brasil. A gente não fala nomes, né?
A gente só dá exemplos para eles ficarem mais palpáveis, né? Bom, esse sujeito, ele tem dinheiro para fazer tanta besteira, tanta bobagem, que R$ 13.000 para ele é fichinha, né? Ele, numa noitada de pôquer, ele gasta isso aí, ó, em algumas poucas brincadeiras. É ou não é? Então, assim, ó, essa tabela de honorários, ela visa equilibrar o atendimento, ela visa manter informações que sejam possíveis dependendo da pessoa que você atende. Se você me perguntar, Morgana, mas no fundo, na verdade mesmo, diz aí para mim, ó, baixinho para ninguém ouvir. Os advogados seguem essa tabela? Olha, eu vou te dizer com muita franqueza do mundo, entre quatro paredes, de forma hermética. Muitos advogados não seguem a tabela de honorários, porque é impraticável. Nós vivemos numa sociedade em que todos nós estamos super endividados, é ou não é? Quando não estamos super endividados, estamos endividados, o que nos sobra é para o alimento e o transporte. Não temos direito nenhum a lazer, a final de semana com família, 3, 4, 5 filhos. Não temos, porque somos pessoas que trabalhamos em excesso. Essa é a verdade do brasileiro. Abre aí, né, o site do IBGE, vê o quanto que as famílias brasileiras, né, caíram, né, em percentuais de renda. Antes as pessoas, né, as crianças estudavam em escolas particulares. Hoje, a grande parte das famílias brasileiras colocaram seus filhos nas escolas públicas. Então, eu não posso afirmar para você que essa família, né, que vive ali claudicante, né, rodando os pratinhos igual o chinesinho do circo para pagar as contas, faz unidunité para pagar as contas, que ela vai ter, por exemplo, condições de pagar a você um valor de R$ 13.000 por um parecer técnico. Eu não posso afirmar isso a você, mas posso te garantir que se o valor for considerado um valor mediano, né, parcelado, um valor que possa ser considerado justo para que essa ação tenha início e muitas das vezes trabalhada com justiça gratuita, posso garantir que você vai ter cliente e que esses clientes conseguirão cumprir efetivamente com os pagamentos. Isso se chama contrato de honorários convencionados ou contratados. É quando a gente faz o acordo com o nosso cliente, entendendo, né, o trabalho que vai ser realizado mediante essa postura de transparência, de verdade, de boa-fé, né, e de adequação ao que estamos fazendo. E aí eu queria ter a certeza nesse momento aqui no chat se você entendeu o que são os honorários convencionados ou contratados. Escreve para mim se sim ou não. Sim? Beleza. Beleza, então. Então a gente consegue andar um pouquinho mais. O Wellington, a Milka, a gente anda um pouquinho mais. A gente pode falar agora desses honorários chamados honorários sucumbenciais, né? Que é o que o próprio CPC anunciou aqui para gente no artigo 85, né? Ele já como um grande, né, leitor de cenários antecipados do CPC disse assim, ó, se você trabalhar, né, com justiça, se você trabalhar com adequação, se for um sujeito probo, honesto, leal, se você for um cara, né, que vai ficar sempre atendendo os seus clientes de uma forma correta, você vai ganhar ação judicial porque você permanentemente está em contato com leitura, com estudo, a doutrina e a jurisprudência sempre atualizadas, né, as mais praticadas. Então, os honorários sucumbenciais, eles são pagos sempre pela parte que perde a ação judicial. E ela paga essa verba honorária para o sujeito que ganha. É considerado sim uma verba indenizatória, e essa verba indenizatória está relacionada, muitas das vezes, a uma fixação do juiz. O juiz que vai fixar na sentença, no final do processo, lá embaixo, né, no finalzinho da sentença, o valor dessa natureza, né, de pagamento reparatório e indenizatório que vão compensar gastos.
Porque, afinal de contas, um processo ele tem sobressaltos, né? Não fique você pensando que porque firmou um contrato de honorários eh, convencionados, que esses valores não vão sofrer nenhum tipo de, né, de movimentação assimétrica. Sofre, porque muitas das vezes a gente faz um planejamento de que essa ação leve aí uns 5, 6 anos, e quando você vê, leva quase 20. E toda hora você tem que fazer, por exemplo, cálculo contábil, toda hora você tem que pagar algum tipo de custo, né, de xerox para o advogado, ou de alguma demanda cartorária fora, né, daquilo que estava sendo pensado. Então, o que eu faço, né, de aconselhamento para vocês é, ao elaborar um contrato de honorários, prevejam. Coloque numa das cláusulas contratuais, isso você encontra contrato de honorários aos baldes. Eu nem trouxe no dia de hoje, porque tem tanto contrato de honorário aí para você tomar como exemplo, mas o ideal é que você coloque uma cláusula contratual prevendo esses custos supervenientes, né, que aparecem de fora para dentro do processo e que podem ensejar uma necessidade de quitação para além daquela que já está sendo parcelada ou que já foi paga pelo seu cliente. Você quer ver uma coisa? Eu tenho uma reclamação trabalhista que ela está durando nada mais, nada menos do que 20 anos. Eu já recebi grande parte da verba, né, que eu tinha que receber, da verba sentencial, mas tem sempre um resquício, um valor, sabe, que fica ali remanescente, que está sendo discutido pelo advogado da parte empregadora, né, do meu ex-empregador. E aí eu sempre ganho, né, as minhas advogadas, elas sempre ingressam com recurso, eu sempre ganho, né, esse valor considerado ainda controvertido. Só que o que acontece quando eu ganho esse valor? Eu sou obrigada a pagar custos de contador, de cálculos contábeis. Aí toda hora a minha advogada liga, Morgana, ó, você tem que pagar R$ 300 ao Davi, porque o Davi está fazendo novo cálculo pericial no seu processo. E eu já paguei, eu acho que ao Davi, mais de R$ 3.000 de tantos cálculos que já foram feitos. Mas assim, não tem uma outra alternativa. Existe essa necessidade, a menos que você peça justiça gratuita, né? E aí, então, esses valores vão sendo absorvidos pela administração pública, quem vai fazer o custeio é o Estado, né? E se ele entender que no final você tem condições de reverter e pagar, você paga de forma parcelada, né, essa benesse que você recebeu no início. Mas o que eu quero dizer com isso? Que existem, por exemplo, valores que podem ir aparecendo ao longo dessa jornada de trabalho do advogado para o cliente e que, se você não fizer uma previsibilidade contratual, você dança, você vai acabar tirando dinheiro do seu bolso. Às vezes o advogado, ele precisa ir ao fórum sem fim de vezes. E aí é muito distante do escritório dele. Quem é que vai custear essa transladação, né, desse advogado de um lugar para o outro? Quem é que vai levar esse advogado? Quem é que vai pagar a gasolina, o Uber, o ônibus, o trem, o metrô? Então, se você for, né, elaborar um contrato de honorários, tenha isso em mente, né? Que valores poderão aparecer. Uma vez um aluno me perguntou assim, ó, Morgana, nos honorários considerados contratados ou convencionais, eu posso cobrar o almoço que eu como todos os dias, É, especialmente quando eu vou no fórum ver o processo do meu cliente? Aí eu falei assim, olha, cuidado. Porque você almoça porque você tem que se manter de pé, né? Você almoça porque tem que se almoçar, né? Você não almoça só porque você vai ver um processo, você vai discutir, debater ou fazer uma audiência. Você almoça porque você tem que se manter rígido, de pé, é próprio da natureza humana. Então, cuidado com essas cobranças esdrúxulas, bizarras, fora, né, desse patrocínio da prática da advocacia. Agora, você pode cobrar sim a xerox que você tirou, você pode cobrar sim. Quantas vezes você foi no cartório autenticar uma firma, né? Todas as vezes em que você teve que se deslocar com urgência e emergência para tratar dessas questões que o seu cliente demanda.
todas as vezes que você teve que ir na delegacia, todas as vezes que você teve que ir no órgão público qualquer, que te retirou da sua normalidade interna, do seu escritório, do seu trabalho remoto, mas não esquece nunca. Faça uma previsibilidade contratual disso para que amanhã o teu cliente não cruze os braços e diga: não vou pagar mais nada, porque está ficando caro, porque tem cliente que fala, né? Está ficando caro demais te contratar como meu advogado. É melhor então ir para a defensoria. Tem cliente que ainda fala isso. Bom, se você entendeu, né, que existe essa necessidade de você antever resultados, entendeu o que são os honorários sucumbenciais que se prestam a isso, e é uma ordem do juiz que você receba, significa dizer, então, que você pode receber duplamente honorários. Os convencionais, que você firmou antes, celebrou com seu cliente antes, e os honorários considerados, né, sucumbenciais, que fazem parte desse trabalho compensatório, né, essa jornada jurídica, né, essa saga jurídica que você viveu durante tanto tempo em favor do seu cliente, e você saiu um grande vencedor. Bom, esse é o segundo, né, motivo classificador do contrato de honorários. Agora, existem também outros tipos de honorários, que são considerados por alguns autores. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Existe um chamado honorário por arbitramento, tá certo? Arbitramento, não é arbitrariedade, né? Isso não. Arbitramento. Tem gente que erra na prova, escreve errado e é lançado uma nota muito baixa, porque isso não existe em contratação de honorários. Arbitrariedade é arbitramento. Como é que funciona isso? Os honorários arbitrados, eles fazem parte de um processo, de um procedimento judicial ou até mesmo extrajudicial, para determinar qual é o valor de honorários advocatícios que pode ser pago a esse advogado que trabalhou com tanta dedicação e que de forma prévia ele não fez a fixação dos honorários convencionados. Ah, Morgana, mas por que que ele não faria? Mas que mole que ele deu, pois é. Existem advogados que, em função de parentela, que em função de amizade, ou que em função de uma crença em relação à amizade do outro, né? Diz o seguinte: ah, a gente não precisa escrever nada, não, sabe? A gente se conhece há tanto tempo, ou, sabe, isso não é motivo para a gente poder levar, né, papel na gaveta. Esquece isso, hein? Mas tem advogado que faz. E aí, quando ele ganha a ação judicial, quanto que ele vai receber? Não se sabe. Não se sabe porque ele não soube cobrar, não se sabe porque ele não estipulou, porque ele não celebrou, não contratou. E aí? E aí, mais uma vez, é o sistema de justiça sendo acionado. Mais uma vez, esse mecanismo que seria simplificado, que era elaborar um contrato, cai nas costas do juiz. Aí depois o pessoal fica falando: ah, juiz não trabalha, né? Ah, tem tanto processo, lógico, porque muitas das vezes a gente é que dá, né? Muito trabalho para o juiz e é à toa. Porque se tivesse feito um contrato lá na frente, né, de honorários convencionados, agora não ia estar entrando com ação judicial para determinar arbitramento de valores por serviços prestados. Quem determina isso, Morgana? Então, é o juiz? É. Ele vai olhar para as bases do Código de Processo Civil, ele vai olhar para o artigo 85, especialmente no que diz o parágrafo segundo, né? E os seus incisos, e vai decidir quanto é que vale, né, o seu show. É igual aquela brincadeira do Silvio Santos, né? Quanto vale o seu show? Ah, Morgana, e aí? E aí que você pode sair com um valor considerado razoável, proporcional ao que você fez, com critérios bastante objetivos e claros, né? Mas você pode também sair bastante insatisfeito. Porque quem está decidindo é uma terceira pessoa e não você que trabalhou durante tanto tempo nesse processo. O juiz pega critérios subjetivos e tenta transformar numa objetividade. Aí ele vai pensar: ah,
Será que ele entrou com o recurso certo, no prazo certo? Pois é, Jainara. Será que ele fez a petição correta? Tinha muito erro nessa petição? Será que ele sabia falar adequadamente em audiência? Será que ele cometeu algum erro técnico, crasso? Será que ele é um sujeito apto à prática da advocacia? Será que ele defendeu com rigor, né, com elegância e garbo aquele cliente? Olha o trabalho que você dá para o juiz, à toa, porque você não quis firmar um compromisso convencionado anteriormente. E aí o juiz vai ter que ver, aquela causa é complexa, o quanto que ela foi complexa, em relação ao que ela tinha de complexidade. Aí ele começa fazendo analogia, similitude, busca semelhança. Aí ele fica pensando, o juiz, quanto tempo de trabalho foi investido, né? Quanto teve de esforço e dedicação desse advogado? Vem cá, quanto é que esse cliente tem mesmo para pagar o advogado? Será que ele tem possibilidade econômica para isso? Será que esses valores que eu vou colocar são valores abusivos ou são valores considerados razoáveis? Olha só a trabalheira que é os honorários arbitrados. E aí chega o resultado, né, através de uma decisão judicial. Ao chegar esse resultado, a gente vai verificar. Vem cá, será que essa informação é transparente? Será que traz segurança jurídica, né, para ambas as partes cobrar esses valores considerados justos e proporcionais? Se o cliente disser agora na frente do juiz que não tem condições de pagar, que ele quer pagar em 1000 vezes mensais e subsequentes, sabe o que vai acontecer? O juiz vai se apenar, vai ficar penalizado e muitas das vezes ele aceita. Você quer ver o que aconteceu? Olha para cá que eu vou te mostrar um exemplo considerado curioso, mas assim, apesar de curioso, não é difícil de se encontrar, não. Dá uma lida nisso aqui. Olha o que esse advogado recebeu de honorários. Você viu aí? O advogado ganhou a ação judicial e, como parte do pagamento dos honorários, né? Ele fez aí um acordo de R$ 1.000 e 20 cachorro-quente. Peraí, né? Complicado você receber 20 cachorro-quentes, né? Mas assim, nos interiores, Saul, isso é muito comum, sabe? Do advogado receber galinha, do advogado receber espiga de milho, né? Do advogado receber saca de café. Isso é muito comum no interior, né? Mas para gente que está nos grandes centros, né? Isso daqui não surte o efeito jurídico desejado. Mas por quê, Morgana? Porque, como eu disse no começo, né? A verba honorária é uma verba para que a gente possa pagar as nossas contas, né? Para que a gente possa manutenir a nossa família. Como é que eu vou, né, Amilcar? Como é que eu vou pagar uma conta, né, de consumo comum e um consumo essencial, que, por exemplo, é a luz, com cachorro quente? Não dá. Mas ele aceitou o cachorro quente porque ele quis. É em partes, né? Porque também, se ele não recebesse cachorro quente, será que ele receberia outros valores, tantos? Né? Então fica aqui o questionamento. Bom, então a gente falou dos honorários, olha só,
convencionados, que é a mesma coisa que os contratuais, a gente falou dos sucumbenciais que vêm nas sentenças, dos arbitrados, né, que é o juiz quem decide, e isso a gente está falando a todo momento de prestação de serviços advocatícios, tá certo? A gente está falando que esses serviços advocatícios assegura pagamento aos advogados, a gente não está falando de estagiário, hein? A gente não pode falar de bacharel em direito aqui. E aí, quando a gente estabelece, né, esse acordo contratual que vai acontecer entre cliente, né, e advogado, a gente está se obrigando a um sem fim de coisas. A gente está se obrigando a trabalhar de uma maneira em que a gente sabe muito bem onde a gente está pisando, o que está fazendo, e a partir desse momento, ó, é ter a máxima certeza da onde é que a gente vai fazer a grande aplicabilidade do direito para tentar solucionar o problema do cliente. Mas quando eu falo tentar, é para você tirar da sua cabeça a obrigatoriedade de resultado, mas não significa dizer que você vai ficar se escondendo atrás desse poste todas as vezes que der errado, quando você contar o prazo errado, que você interpuser o recurso incorreto. Aí não. Aí não vem dizer, né, que você era instrumento, porque você não foi instrumento em momento nenhum. Então, assim, ó, todas as vezes que eu olho para uma demanda, que eu olho para um processo, né, que eu vou trabalhar, eu tenho que verificar, será que essa informação é relevante, sabe, para que eu possa aprender cada vez mais e ela ser discutida em juízo? Ou será que isso é fruto de uma aventura judicial? Bom, será que eu tenho dificuldades em compreender esse objeto demandado? Se eu tenho dificuldades, eu vou estudar antes de já dar aconselhamento e parecer, antes de eu querer falar em valores. Bom, quanto tempo, né? E quanto tempo de trabalho, e quanto tempo eu tenho de que será necessário para eu trabalhar para esse sujeito? Será que eu tenho esse tempo? Eu tenho que pensar também que não sou obrigada a pegar qualquer ação judicial, né, sob qualquer motivo. Mas por quê, Morgana? Porque eu não posso, né, trabalhar para o meu cliente de uma forma desonrosa ou incorreta através das inverdades. Será que o lugar da prestação de serviços é um lugar que me deixa em paz ou profundamente incomodado? Eu ainda tenho que ver isso, porque muitas das vezes, né, isso acontece muito no Rio de Janeiro, não sei onde você está, mas existem advogados que, por exemplo, trabalham com direito penal e são muito conhecidos em determinados territórios e não podem trabalhar em outros, por conta das questões das milícias e tráfico. Então, eu tenho que ficar atento para isso também. Será que eu tenho competência e renome profissional para estar nesse lugar? Né? Afinal de contas, o quanto que eu estou investindo de esforços para que isso realmente, né, aconteça e meu trabalho seja considerado excepcional a ponto de eu receber honorários sucumbenciais? Ok, Morgana, já entendi que eu tenho que estudar. Beleza. Aí agora eu quero te mostrar uma quarta classificação. Essa classificação, para alguns profissionais juristas, né, é uma classificação que ela nasce da costela dos honorários arbitrados. É como se fosse um longa-manos, são chamados honorários dativos. É quando a defensoria pública ela está assoberbada, ela não consegue atender toda a coletividade, e a administração pública te elege como advogado daquele sujeito para aquele ato especialíssimo chamado sui generis. Você trabalha, né, como um advogado particular, mas vivenciando uma realidade da administração pública. Não tem defensor para esse mundo de gente que tem problemas na nossa sociedade, não tem mesmo. Eu vou te dizer, a minha cunhada é defensora pública, ela atende, sabe, de 7 horas da manhã até quase as 10 horas da noite, ela sai cansada, exaurida. Muitas das vezes baixa em hospital, está afastada por motivo, né, de doença, saúde pública, mental mesmo, porque não dá conta de tanta questão que ela tem que lidar. Não tem insumo humano, não tem funcionário que a ajude, não tem estagiário, não tem insumo, material, papel, computador, é tudo quebrado, arrebentado. E aí, o que que o Estado faz? Ah, já que a defensoria não está dando conta, faz o seguinte, Morgana, você que é advogada.
Atende essa senhora empobrecida e a figura, né, dos honorários, eu vou determinar que sejam feitos para você de uma forma arbitrada, conforme artigo 85, parágrafo segundo, né, na condição, então, de você trabalhar nesses moldes, como se uma defensora pública fosse para aquele motivo especialíssimo e único. Você aceita? Bom, se eu aceitar, tem aí, então, uma quarta classificação, que são os honorários considerados dativos. Lembra uma vez que eu te falei que eu estava sentada lendo um processo nos corredores forenses, né? E aí, então, o oficial de justiça já abriu a porta falando: Boa tarde, doutor, o juiz quer falar com você? Pois é. Ali, se eu tivesse dado continuidade, né, ao tratamento, né, daquele problema daquela cliente, eu teria recebido por RPA, né, ou por precatório, porque é assim que se paga, a verba honorária que fazia jus a Morgana pela manifestação dos serviços advocatícios em que ela estava espargindo, multiplicando naquele momento. Por óbvio que eu não fiz nenhum tipo de apontamento, não fiz nenhum tipo, né, de solicitação ou requerimento, porque foram algumas poucas horas e eu queria me ver livre daquilo rapidamente. Não me interessava trabalhar de forma dativa para a administração. Mas existe então os honorários considerados dativos, tá certo? Que para alguns autores é uma quarta classificação, tá certo? E essa quarta classificação é uma classificação independente, e para outros, essa classificação do dativo nasce da costela do arbitramento, né? E segue também aqueles preceitos todos de observação. Que direito foi esse observado? O quanto que o advogado investiu de tempo? O quanto que essa assistência jurídica foi necessária para que tudo desse certo? Olha aqui o que eu fiz para vocês. Eu não sei se você vai curtir, mas dá uma olhadinha nessa história aqui e tenta responder para mim, segundo essas informações que eu te passei, que tipo de honorários é o que está aqui presente nessa história. Vê aí se você consegue responder. Ah, entendi. Que pena, Kathleen. Depois você vê na aula gravada, que certamente vai ficar marcada, e você vê essa historinha. É porque o narrador, né, é o português de Portugal.
Uhum. Curtiu, Saul? Então, assim, você consegue responder que tipo de honorário é esse? Em que essa moça aí, trabalhando para essa família empobrecida, em nome da Defensoria Pública que está assoberbada, viria a receber? Que tipo de honorário é? É o convencionado, contratual, que é a mesma coisa? É o sucumbencial? É o arbitrado? Ou é o honorário dativo? Não, é o honorário dativo, porque está agindo, é o dativo, gente. Ela está trabalhando em nome da defensoria. Vê o começo, a advogada, né? Ela se apresenta no gabinete da juíza a pedido ao chamado da oficial de justiça, porque a defensoria pública não tinha condições de atender, né? Foi o último contrato de honorários em que falei. Mas é isso, sabe? Eu faço aqui um apelo bastante grande que vocês permaneçam em leitura sempre constante e frequentemente, para que essas dúvidas não fiquem mais pairando pelo ar. Aqui eu tenho um outro textinho também muito interessante, né, dizendo o quanto que os advogados acabam se sucumbindo, né, recebendo galinhas, porcos, cavalos, né, em nome do trabalho que são feitos. Trouxe aqui também, deixa eu pegar para vocês, um quiz que fala justamente dessa questão dos honorários. Mas aí depois você faz em casa com calma, sem correria. Se a música incomodar, é só tirar a música, né? Porque é no estilo Show do Milhão, né? É no estilo Quem Quer Ser Milionário do Luciano Huck também. Então, se a música incomodar, você tira. Na semana que vem, a gente fala um pouco mais sobre uma outra nuance, né, da ética, da deontologia, mas assim, não saiam desse lugar, sabe? Não saiam nunca desse lugar de observação do quanto que é importante a gente estudar todo santo dia. Eu estava na aula passada falando com um aluno, né, que a minha grande escola foi a Defensoria Pública, sabe? Eu fui da Defensoria Pública concursada enquanto estagiária, mas antes de passar no concurso, eu bati as portas da Defensoria Pública e pedi para ser estagiária sem qualquer tipo de vergonha na cara. Eu falei, olha, doutora, eu não sei nada, o que eu quero é aprender. A senhora se me der aí, né, a possibilidade de eu pegar processo para lá e para cá, eu vou sentar e ler até a ponto de aprender alguma coisa. E assim eu fiz, sabe? Antes de fazer o processo seletivo, eu fui estagiária comum, sabe? Sem qualquer tipo de benefício. E aí. Eu estava pensando e falando com os meninos no primeiro tempo, né, que às vezes a gente atende as mesmas pessoas na Defensoria Pública porque elas têm muita dificuldade, né, de compreender e trazer documentos de uma única só vez, né? Às vezes elas não têm nem identidade, sabe, de quem elas são, se como pessoas ou cidadãs, porque nem certidão de nascimento tem, então nem propositura de ação a gente pode fazer para elas. E aí recebemos lá pelas tantas uma senhorinha que trazia sempre, sabe, sanduichinhos e café na garrafa, sabe, naquelas garrafas de café. E aí a defensora pública, e eu entendi a época porque ela fez isso, ela se recusava a aceitar o cafezinho e o sanduíche, porque ela achava que aquilo poderia ser visto aos olhos de uma pessoa maldosa como um suborno, e ela jamais queria ser chamada pela Corregedoria da Defensoria Pública, né, para responder a uma demanda como essa. E ela dizia assim para os estagiários, que éramos nós, né? Bom, se vocês querem um cafezinho, um sanduíche, aceitem em forma de gratidão e carinho que essa moça está tendo com vocês, já que vocês estão atendendo ela sempre muito bem. Era uma senhorinha muito pobrezinha e que eu tenho absoluta certeza que Deus já levou essa moça, porque ela era muito velhinha na época. Mas aquele cafezinho e aquele sanduíche talvez também tivesse dando bastante prejuízo no bolso dela.
E me tocou muito, sabe, na época que eu era estagiária da defensoria, porque você vê que às vezes a pessoa empobrecida, ela tem a exata noção do que é o respeito e a gratidão pelo serviço prestado por uma outra pessoa, né. Então isso é fortíssimo. Mas também entendo a postura da defensora pública que não, sabe, se curvava a isso para que não tivesse, né, nenhum tipo de prejuízo futuro, nenhum incidente a contra a prática dela de defensora pública. Então, assim, ó, essas questões de vocês receberem honorários a partir de objetos, pode ser que aconteçam, né? E também não está fora desse movimento de observação. Mas guarda sempre em mente esses 4 contratos, essas 4 gavetas de oportunidade de reconhecimento dos honorários. Os convencionados contratados, que são os sucumbenciais, né, os honorários considerados arbitrados e os dativos, porque isso cai, geralmente exame de ordem, cai também em processos seletivos. Mas por que isso, Morgana? Quando a gente estuda honorários, a gente está estudando um conjunto de instrumentos que vai permitir com que a sociedade nos reconheça como advogados. Lembra que eu te falei na aula passada que não adianta a gente falar em mandato, falar em procuração ou outorga de poderes sem que venha acarreado com um documento que represente a sua atividade, né? O quanto que você pratica e o quanto que você vai ser respeitado e fazer desse lugar a mantença da sua família e a sua própria subsistência. Verba honorária tem natureza alimentar. Portanto, então, esse valor não pode ser penhorado. E aí eu fico por aqui, desejando que você estude cada vez mais e semana que vem, mais uma vez, a gente está junto, nesse bate local, nesse bate horário. Valeu, gente. Obrigada.